ouvirá agora uma mensagem ministrada na Igreja de Nova Vida em São Cristóvão, pelo pastor Maurício Fortunato. Essa e muitas outras estão disponíveis no site www.insc.org.br. Levítico, capítulo 14, nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. Levítico 14, do 14 ao 18. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele sangue, daquele azeite, aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote poloá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Amém. Graças a Deus. Pai amado, a Tua palavra, mais uma vez, está diante de nós esta noite. Deus, nós não queremos apenas ler, nós queremos entender, queremos praticar aquilo que vamos ouvir esta noite, Pai. Queremos, ó Deus, uma mudança de vida, uma transformação, e só a Tua palavra tem o poder de nos mudar, de nos transformar. É ela que nos alimenta, Senhor, é ela que nos limpa, corrige o rumo da nossa vida, Pai. E é isso que eu te peço esta noite, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, para que haja uma transformação em nossas vidas. Senhor, usa a minha vida por Tua misericórdia, pela Tua graça, me enche da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, mais uma vez esta noite, para ministrar a Tua palavra, para quebrar todas as barreiras, e esta palavra chegue ao nosso coração, ó Deus, trazendo libertação, Pai. Assim eu te peço aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, muitas coisas que nós vemos no Antigo Testamento, através de cerimônias como esta que aqui está descrita, têm um caráter simbólico. Já falamos muitas vezes sobre isto à igreja. No Antigo Testamento tem muitas coisas para nos ensinar, mas nós precisamos entender o Antigo Testamento, precisamos aprender a ler o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento nós lemos com os olhos do Novo Testamento, porque tudo que ali estava escrito apontava para o que Deus iria fazer através de Jesus Cristo. A antiga aliança apontava para aquilo que Deus já estava planejando para a nova aliança. Então, os símbolos que estão no Antigo Testamento têm mensagens preciosas para nós. Embora a gente não venha mais a praticar os rituais e as cerimônias aqui descritas, os símbolos ainda são válidos e ainda mostram verdades preciosas para nós. E são símbolos que anunciam o que estava para acontecer. A vinda de Jesus Cristo para o perdão dos pecados do mundo, para a salvação de todo aquele que crê. E no livro de Levítico, mais especialmente, este livro que nós lemos aqui, os símbolos são ainda mais abundantes. Se você fizer uma leitura, os símbolos estão em toda parte do livro de Levítico. E nesta cerimônia que nós acabamos de ler, no capítulo 14, do versículo 14 em diante, nós vemos aqui uma cerimônia de purificação.
O que está sendo aqui descrito nesta cerimônia era uma cerimônia de purificação, em que o sacerdote purificava um leproso que vinha até ele para ser purificado. É isto que está sendo descrito aqui no texto que nós lemos. E eu creio que há muitas coisas que são simbólicas e que se relacionam a nós. Coisas que hoje nós devemos aprender e conhecer. Há muito que a gente aprender com esta experiência, porque ela aponta claramente para aquilo que Jesus veio fazer, veio nos purificar. Ainda outro dia, quando pregava a palavra de Deus aqui, fiz uma alusão ao leproso, mostrando que nós somos este leproso. Leproso e muitas vezes orgulhoso, como era o caso do general Naamã. Assim é um homem sem Deus, assim é um homem que imagina que não precisa de Deus. Então é uma boa ilustração, o símbolo desta cerimônia, quando ele se relaciona com a vida daquele que não conhece a Cristo, que é como se fosse realmente um leproso. Então podemos olhar para esse texto e ver aqui o que Deus faz na nossa vida através do sangue de Jesus Cristo. A cerimônia descrita, ela tem algumas partes, e o sacerdote tomava do sangue do animal que foi sacrificado e ungia 3 partes do corpo. Leia comigo o versículo 14 mais uma vez. Diz assim: o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então diz a Bíblia que o sacerdote tomava do sangue do sacrifício e ungia com este sangue 3 partes distintas do corpo daquele que queria se purificar. Então aquele que vem para se purificar é o impuro. É aquele que precisa de purificação. Ele representa aqui no texto o homem perdido, o leproso, aquele que está enfermo, aquele que está ferido, aquele que é humilhado, aquele que é escravo de um problema, de um pecado, e que precisa de purificação. Então ele vem para ser purificado. E este que vinha para ser purificado era, neste momento, ungido pelo sacerdote com o sangue do sacrifício. O sacrifício que foi feito, o sangue era então aplicado sobre a pessoa que vinha para se purificar. Então, nesse texto, simbolicamente falando, aquele que vem para purificar é o homem pecador. Somos nós antes de conhecer a Jesus. Vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vivíamos mortos, né? Porque pensávamos que estávamos vivos, mas na verdade estávamos mortos. Cheios de pecado, cheios de defeitos, cheios de dores, de sequelas. Assim é a vida do homem sem Deus. Então ele é representado neste texto por aquele homem que vem para se purificar. O sacerdote é o agente de purificação. Quem representa este sacerdote? Este sacerdote representa Jesus Cristo, porque é ele que purifica o homem do seu pecado. Você crê nisso? O sacerdote é Jesus Cristo, porque é o próprio Senhor o nosso sacerdote. Leia comigo o que diz Hebreus, capítulo 3, versículo número 1. Na carta aos Hebreus, no capítulo número 3, no versículo 1, a Bíblia diz explicitamente sobre o sacerdócio de Jesus. Diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem ele é? Jesus, está escrito. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão de fé. Então a Bíblia diz que Jesus é o nosso sacerdote. E ele é o sacerdote, ele está representado aqui como o sacerdote. Agora, entenda o seguinte: o sacerdote daquela época, ele imolava um cordeiro, da onde tirava o sangue, e este sangue, então, ele aplicava sobre aquele que queria ser purificado. Mas acontece que, na verdade, Jesus
além de ser o sacerdote, ele é também o Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é identificado na Bíblia como o Cordeiro de Deus. Mas talvez você então pergunte: como pode Jesus ser ao mesmo tempo o sacerdote e também o Cordeiro? É perfeitamente possível, meu irmão, porque a Bíblia centraliza tudo em Jesus. Jesus é tudo na nossa salvação. Ele é o autor da salvação. Ele é o meio pelo qual eu sou salvo. Ele é tudo. Então ele é tanto o sacerdote que me conduz a Deus, quanto o próprio meio pelo qual eu sou salvo. Por isso ele pode ser o sacerdote e também pode ser o Cordeiro. Porque na cruz ele deu a sua vida por nós. E ao fazer isto ele se tornou o Cordeiro. A oferta, o sacrifício vivo que foi entregue e que foi morto naquela cruz e que verteu o seu sangue por cada um de nós. Mas quando este mesmo Senhor Jesus, ele ressuscitou, a Bíblia diz, ao terceiro dia, a palavra de Deus ensina que ele subiu aos céus. E o que ele está fazendo hoje nos céus? A Bíblia diz que ele intercede por nós. É lá no céu que ele é o sumo sacerdote. Então na cruz ele foi o Cordeiro, e no céu ele hoje é o nosso sacerdote, é aquele que nos religou a Deus, é aquele que fez tudo em prol do pecador. Então Jesus pode muito bem ser ao mesmo tempo o sacerdote e também o sacrifício. Ele mesmo apresentou o sacrifício. Quem apresentava o sacrifício era o sacerdote, mas o sacrifício de Jesus foi ele mesmo que apresentou. Ele mesmo disse: eu estou dando a minha vida, ninguém a tira de mim, eu é que a dou. Então ele é o sacerdote, porque ele apresentou o sacrifício. E ele era o próprio sacrifício. Então, queridos, eu concluo que Jesus é tudo. Eu não preciso de nenhum intermediário para a minha salvação. Jesus é tudo e em todos, como diz a Bíblia. Ele é o autor da salvação, é o agente, é o meio. Tudo se resume no que fez Jesus Cristo. Ele ainda hoje está trabalhando em nosso favor. Ele ainda hoje está intercedendo por nós. Ainda hoje é o único mediador que temos entre nós e Deus. Este é Jesus Cristo. Está simbolizado aqui neste sacrifício do Antigo Testamento. E olha para o sacrifício. A Bíblia diz que o sacerdote pegava o sangue e colocava em 3 partes do corpo. Se você prestar atenção, ele colocava na orelha, no polegar da mão e no polegar do pé. Ou seja, a parte superior, a parte mediana e a parte inferior do corpo. Simbolizando com isto todo o corpo. Tanto a parte de cima, quanto o meio, quanto a extremidade. Todo o corpo, então, era purificado, simbolizando também a obra que Jesus fez para aquele que foi salvo. Jesus não faz a obra pela metade. Você crê, irmão? Não é pela metade. A obra que Jesus faz é completa. Então, a purificação que ele nos deu é completa, é para o corpo todo. Jesus diz, a palavra de Deus, que ele purifica completamente. Então, por isto, o sacerdote ungia as 3 partes do corpo, simbolizando a purificação completa, assim como fez Jesus por cada um daqueles que é salvo. Jesus nos purificou, nos libertou completamente, tratou conosco dos pés à cabeça, irmãos, amém? Ele fez esta obra por nós. E veja o que diz mais a Bíblia. Abra aí em 1 de João, no capítulo 1, no versículo número 7, um texto que nós conhecemos bem. Veja 1 de João, capítulo 1, versículo número 7. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o que mais? E o sangue de Jesus, seu Filho, o que ele faz com a gente? Nos purifica de quantos pecados? De todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é um sacrifício que eu faço, não é uma força de vontade minha, não é um método que eu utilizo. É o sangue de Jesus
que me purifica de todo pecado. Então é dos pés à cabeça, é uma limpeza completa, irmãos. O sangue de Cristo, a Bíblia diz, é o único que tem este poder. É a única e completa obra para a salvação do homem. E pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz, o véu foi rasgado. Então nós recebemos livre acesso ao Pai. O sangue nos purificou para que então pudéssemos chegar à presença do Pai. Ninguém poderia estar na presença do Pai com um pecado. Até o Santo dos Santos que existia no tabernáculo e no templo só podiam ser ali penetrados uma única vez por ano pelo sumo sacerdote. E ele precisava fazer expiação por ele e pelo povo. Porque na presença de Deus nenhum impuro pode permanecer. Mas o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. É por isso que o véu foi rasgado e nós hoje temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque Cristo fez alguma coisa por mim. Eu sou o leproso que fui purificado pelo sangue do sacrifício que foi por mim oferecido. Então, por causa disto hoje, eu posso estar na presença de Deus. Agora, uma coisa nós precisamos entender, e esse sacrifício vai explicar para a gente. Eu disse que o sangue nos purifica de todo pecado. Mas há um problema. O sangue que nos purifica de todo pecado, ele não nos transforma moralmente. E isto é um problema que muitos não conseguem entender. O sangue não nos transforma moralmente. Ele cancela a nossa dívida, como nós vimos hoje pela manhã. Ele cancela o escrito de dívida que pesava contra nós. Ele nos absolve dos pecados cometidos, da vida de pecado. Mas ele não nos transforma moralmente. Ele apenas limpa a nossa consciência, porque retira a culpa. E já disse aqui várias vezes, ninguém consegue viver com culpa. É por isso que o homem está sempre se desculpando. Está sempre se desculpando de tudo aquilo que ele faz. Ninguém consegue conviver com a culpa. E o que o sangue de Jesus fez foi nos purificar dos nossos pecados e remover a culpa, limpando a nossa consciência. Então, nos dando a oportunidade de agora vivermos uma vida diferente. Leia comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, no versículo número 14. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: muito mais o sangue de quem? De Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O que este sangue fará? Purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Como disse hoje pela manhã, nós somos salvos não apenas para seguir Jesus. Muita gente segue Jesus, mas nós somos salvos para servir a Jesus. E a salvação purificou a nossa consciência para que então possamos servir ao Deus vivo. Então veja o que fez o sangue de Jesus por cada um de nós. Limpou a nossa consciência da culpa pelo pecado. Mas então o que é que nos purifica moralmente, se não é o sangue de Jesus? O sangue propicia que eu agora seja purificado moralmente, porque ele me purificou, ele me limpou e tirou a culpa da minha consciência. Então abre a porta para que eu agora possa ser uma pessoa nova e transformada. E quem é que purifica a nossa consciência moralmente? Quem faz isto, irmãos, é o Espírito Santo. É por isso que na salvação há a atuação do Espírito Santo. É ele, diz a Bíblia, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que incomoda o coração do homem para que ele creia. E é ele que também sela o homem depois que ele crê. Então o sangue nos purifica e nos limpa a consciência, mas é o Espírito Santo que nos transforma moralmente.
Porque a partir do momento em que fomos purificados pelo sangue, a Bíblia diz que passamos a ser habitação permanente do Espírito Santo. Crê nisso? Somos templo do Espírito Santo. Então ele habita em nós e é ele que produz a transformação moral. O sangue tira o peso, tira a culpa, mas o Espírito transforma a nossa vida moralmente. E voltando ao texto em Levítico 14, nós temos isto aqui também simbolizado. Porque na continuação da cerimônia, veja, a cerimônia não para quando o sacerdote coloca o sangue sobre a pessoa. A Bíblia diz que a cerimônia prossegue, e no prosseguimento da cerimônia, no versículo 15, diz assim: também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito aonde? No azeite, que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. E aí diz o verso 17, do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo, o azeite era colocado nos mesmos lugares aonde anteriormente tinha sido colocado o que, irmãos? O sangue. O óleo é colocado sobre o sangue. O azeite colocado sobre o sangue. Exatamente um símbolo do que o Espírito Santo faz na nossa vida. O azeite é aplicado nos mesmos lugares do sangue. Ou seja, tomando também simbolicamente todo o corpo. Por isso o Espírito Santo está em nós, plenamente, completamente. Nós somos templo do Espírito Santo, todo o nosso corpo. Amém, irmãos? Então a Bíblia mostra simbolicamente que aqui neste texto o azeite era colocado nos mesmos lugares. E eu te pergunto, na Bíblia, irmãos, o azeite é um símbolo de quem? É um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo da unção do Espírito Santo. Então veja, após a aplicação do sangue, há imediatamente a aplicação do Espírito Santo. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus e somos ungidos pelo Espírito Santo, que confirma e sela a nossa salvação. O azeite se mistura ao sangue que anteriormente foi colocado, indicando para nós que há uma obra do Espírito Santo que é atrelada àquela obra feita pelo sangue de Jesus. Não dá para separar uma obra da outra. A obra do sangue é acompanhada pela obra do Espírito Santo. As duas estão intimamente ligadas e atreladas, é o que diz a Bíblia. Porque é Ele, o Espírito Santo, que propicia a nossa salvação. Através do convencimento, do trabalho de Deus também na nossa consciência. É Ele que também promove esta libertação das coisas antigas na nossa vida, irmãos. É Ele que nos faz nascer de novo. Você lembra o que Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3? É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É o Espírito Santo que produz o novo nascimento. Então o sangue purifica, o sangue limpa a consciência e o Espírito Santo vem a seguir selando, transformando, vem a seguir ungindo você e te dando uma nova experiência de vida. Esta é a obra do Espírito Santo, irmãos. Então, Ele nos faz nascer de novo, porque a todos que Deus perdoa, Ele também liberta. Então, a pessoa precisa, na verdade, se convencer de que está liberta. Irmãos, eu vejo às vezes pessoas que ficam anos na igreja, mas não se libertam de certas coisas. Ficam anos em luta com problemas e são os mesmos problemas há anos. Talvez o que esteja faltando, alguém diria, falhou o sangue de Jesus? Falhou o Espírito Santo? Não, irmãos, não houve foi a unção com nenhum deles. O que não houve foi de fato uma verdadeira transformação e salvação. Nós temos que nos convencer do que diz a palavra de Deus. Quem o
Filho liberta, verdadeiramente é livre. Não há libertação pela metade. O que existe é um processo de santificação, que é outra coisa. Mas a libertação, a lavagem da consciência, é uma obra imediata de Deus que atua pelo Espírito Santo na hora da nossa conversão. E nós precisamos entender isto. E quando o homem entende isto, aí entra a sua parte, que é, como diz o apóstolo Paulo, a necessidade de nos despojarmos do velho homem. Porque o novo homem já está dentro de nós. Pela ação do Espírito Santo, Deus já operou o que tinha que operar. Pela ação do sangue já te perdoou. Pela ação do Espírito Santo já te transformou. Agora você precisa se despojar do velho homem. Você precisa jogar fora a roupa velha. Você precisa se livrar de coisas que não fazem mais sentido para a sua vida. Então esta é a única parte nossa, irmãos. Obedecermos a Deus e vivermos esta vida de constante santificação. É isto que a palavra de Deus fala a respeito de salvação, e isto também está aqui simbolizado neste sacrifício. Veja, Deus não te perdoou para que você viva voltando aos pecados que cometia anteriormente. Deus não fez esta obra toda pelo sangue e pelo Espírito para que a gente viva constantemente retornando ao passado, constantemente retornando à velha vida, ao velho homem. O que a Bíblia diz sobre isso é que eu tenho que sepultar este velho homem. Porque se eu não sepulto, ele fica fedendo sempre na nossa vida. É ou não é, irmãos? Se nós não sepultarmos, ele volta e meia aparece cheirando mal na vida da gente. Então o que a Bíblia diz é que nós temos que nos livrar disto. Senão acontecerá o que diz o apóstolo Pedro na sua epístola. É como aquele cão que retorna ao seu próprio vômito. É como a porca lavada que gosta de se revolver na lama. Não houve mudança na natureza. Não houve novo nascimento. Apenas houve uma maquiagem. Pegaram a porca, deram um banho nela, botaram uma fitinha, um lacinho bonito. Mas ela ainda é uma porca. Você pode botar um sapato nela, você pode botar uma roupinha nela, mas isso não tira a sua natureza de porca. Por isso, o primeiro sinal que tiver, ela vai se jogar na lama, porque ela gosta de lama. Assim como o cão retorna ao seu próprio vômito, porque ele não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Irmãos, nós fomos salvos por Jesus Cristo, para não vivermos mais na lama. Nós fomos tirados da lama, para não vivermos mais voltando a ela. Nós não vamos mais voltar ao vômito. O sangue e o Espírito estão atuando em nós. Então nós fomos libertos das obras mortas, do passado. Nós fomos libertos de tudo isso. Não por algo que a gente tenha feito, mas pelo que o Deus e o sumo sacerdote, Jesus Cristo, realizou por nós. Ele foi o sacerdote e ele também foi a oferta, para nos purificar completamente. E o Espírito Santo é o selo que confirma tudo isto e que nos capacita a uma mudança moral. Como eu disse, o sangue não purifica moralmente, mas o Espírito Santo é que faz esse trabalho. Leia comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 1, no versículo número 7, a palavra de Deus diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Agora leia o versículo 13 e o 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com o Santo Espírito da promessa. Veja, é depois de ouvir a palavra, é depois de receber a aplicação do sangue, nós somos selados com o Espírito da promessa, o qual é o quê, meu irmão? O penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja o que a Bíblia diz aqui, que nós somos propriedades do Senhor, porque Ele nos comprou com o quê? Com o seu sangue. O preço de cada um de nós foi o sangue de Cristo.
Então somos propriedade. E propriedades são seladas para que a gente identifique o seu dono. Fomos selados com o Espírito Santo. E a palavra usada aqui é como penhor. Você sabe o que é o penhor? É uma garantia. Você, quando bota a joia no prego, ninguém faz isso aqui, né? Você põe a joia no prego, você está fazendo um penhor. Você está dando a joia como garantia de que você honrará o dinheiro que você retirou. Penhor é a garantia. Por isso eu creio na salvação eterna, porque é uma garantia dada por Deus, de que eu, sua propriedade, serei resgatado, irmãos. Está na Bíblia. E quem faz esta obra é o Espírito Santo. É Ele que vem selar aquele que o sangue libertou. Então todo crente tem o Espírito Santo. Todo aquele que verdadeiramente se converteu tem o Espírito Santo. Todos. Porque se não tem o Espírito Santo, na verdade não é crente. Porque é uma consequência da nossa salvação sermos selados como o Espírito Santo, como garantia, como autentificação da nossa vida, que agora somos propriedades do Senhor. Então fique esclarecido para todos nós que somos do Senhor, que Ele nos salvou, Ele nos purificou a consciência, e o Espírito Santo purifica agora a nossa vida moralmente, habitando em nós, nos convencendo do pecado, constantemente incomodando o nosso coração, se porventura ainda pecarmos. O Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos toca, é aquele que nos transforma moralmente. Então todo crente, meu amado, ele tem o Espírito Santo. Agora, volta comigo lá no texto, em Levítico, porque a obra não acabou aqui. Poderia para alguns terminar por aqui. Fomos salvos pelo sangue, fomos selados pelo Espírito Santo. Com isto, praticamente todas as igrejas de Cristo concordam. Mas o que vem a partir daqui, muitos não concordam com isto, queridos, mas é bíblico e eu creio. A Bíblia diz, voltando ao sacrifício, no versículo 18, diz assim: o restante de quê, irmão? Do azeite. Sobrou azeite. Você viu que sobrou azeite? O azeite não foi todo utilizado. Sobrou azeite na mão do sacerdote. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele agora vai fazer o quê? Poloar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Veja, irmãos, sobrou azeite na mão do sacerdote. E aqui nós temos um símbolo do enchimento do Espírito Santo, que é uma obra completamente distinta das duas anteriores que vimos. O sangue me purifica dos pecados, o Espírito Santo me sela, me muda moralmente, mas com o resto do azeite que está na mão do sacerdote, este resto é derramado aonde, irmãos? Sobre a cabeça. E aí é uma inundação. É derramado sobre a cabeça, agora tomando todo o corpo daquele que vem para purificar-se. Então aqui está um símbolo, queridos, do enchimento do Espírito Santo. Eu disse a você que todo crente tem o Espírito Santo. Isto é uma verdade, isto é fato e ponto final. Agora, nem todo crente é cheio do Espírito Santo. E aqui há uma diferença. O Espírito Santo atuou na salvação e selou a nossa vida. Mas agora há uma segunda experiência em que cremos, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a transformação e o poder que vai nos encher num segundo momento, distinto destas primeiras duas etapas, como vimos aqui, simbolicamente, neste sacrifício. É uma segunda unção. Na primeira unção, ele pega o óleo e passa nos mesmos lugares do sangue, orelha, polegar e polegar do pé. Mas na segunda unção, o resto todo do azeite é derramado sobre a cabeça. Veja, muito mais azeite do que foi apenas colocado na orelha e nos dedos. Agora é um enchimento, irmãos. Agora é um derramamento completo. É tudo que sobrar. É tudo completamente derramado. Não é mais uma gotinha. Irmãos, muitos de nós têm uma gotinha.
Mas o que Deus deseja é que você tenha um enchimento, que você tenha um derramamento completo, que inunde completamente a tua vida. Essa é a vontade de Deus, irmãos, está aqui simbolizada neste sacrifício. Então, há uma obra do Espírito Santo na conversão. Nós vimos aqui, isso é claro, é a obra do Espírito Santo que há na conversão. Agora, depois da salvação, já que Jesus já perdoou os meus pecados, agora Ele quer derramar o azeite com abundância. Ele agora não quer mais apenas selar, mas Ele quer encher. É por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Porque com o Espírito todos nós já estamos, todos nós já temos. Mas a Bíblia diz depois: enchei-vos. É o poder que vem do alto da cabeça e que inunda a nossa vida. É um enchimento completo, é disto que a palavra de Deus está falando. E ele só é possível também porque antes o Senhor já me purificou pelo seu sangue. É inútil desejar que alguém não purificado pelo sangue, não selado pelo Espírito, possa receber o Espírito Santo. Alguns até contam esse tipo de experiência, mas eu não acredito, irmãos. Porque as coisas no reino de Deus têm ordem. Podem até acontecer sucessivamente, mas as coisas têm ordem. Então quem quer ser cheio do Espírito Santo antes tem que se converter, amém, irmão? Quer ser cheio do Espírito Santo, antes tem que ter a sua consciência purificada pelo sangue. Tem que ser selado pelo Espírito Santo como propriedade do Senhor. E é por causa da obra do sangue que nós estamos aptos a receber o enchimento do Espírito Santo. Então, é diferente da obra de purificação, que ela já foi feita. A Bíblia diz para nós: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isto é um modo contínuo. Andai constantemente no Espírito, porque Ele está dentro de mim, e é nele que eu tenho que andar. Mas a palavra de Deus fala de uma maneira diferente a respeito do enchimento do Espírito Santo. É mais do que simplesmente andar no Espírito. E para que é o enchimento do Espírito Santo? Você lê lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até São Cristóvão está incluído nisso. Você será minha testemunha, aonde você estiver, porque receberá poder do alto. Então veja, o sangue purifica, o Espírito sela, eu ando no Espírito para mudar moralmente, tudo isto acontece, mas se eu quero ser uma testemunha de fato de Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O sacrifício não pode parar pela metade, a cerimônia não acabou, ainda sobrava azeite na mão do sacerdote, e esse azeite não pode ser jogado fora. Esse azeite tem que estar sobre a nossa cabeça, meu irmão. Então, não se conforme em apenas experimentar uma parte do que Deus tem para você. Às vezes a pessoa se conforma achando: não, isto não é para mim. Irmãos, isto é para você. É para o leproso que aqui estava sendo purificado neste sacrifício. É para nós que somos ex-leprosos de qualquer espécie. É para todo aquele que crê. Jesus disse: vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Assim também o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então é para todos. Não é para um grupinho especial. Até porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é para ninguém se sentir especial. Não é para ninguém se sentir melhor do que o outro. Irmãos, até isso o diabo tem deturpado nas igrejas. Fazer com que aqueles que são batizados se achem melhores do que os outros. Na verdade, são batizados no inferno. Porque quem se acha melhor do que os outros já não está mais na graça, já não está mais na palavra de Deus. Porque diante de Deus nós somos todos iguais, somos todos farinhas do mesmo saco, irmãos. Então qualquer tentativa de diferenciar já é do inferno. Jesus disse: entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Entre nós não existe esse tipo de hierarquia. Quem quiser ser o maior, seja o mais humilde, seja o mais servo, seja o mais dado, o mais prestativo. Os dons que recebemos são para serviço da igreja. Deus nos abençoa para que possamos servir uns aos outros.
Se sou batizado com o Espírito Santo, se falo em línguas, é para minha edificação pessoal, mas para que eu seja um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. É para isso que temos que querer ser batizados com o Espírito Santo. Para que a obra seja completa em nossa vida, como está escrito aqui na palavra. Irmãos, é para aquele que quer de fato ser uma bênção. Não é para aquele que quer ser melhor do que o outro. Isso se transformou numa paranoia em algumas igrejas. E alguns fingem falar em línguas para se tornarem aceitos, para se tornarem equiparados aos outros. Alguns hoje estão fingindo, irmãos. Por quê? Por causa desta mentalidade ridícula que se instalou no nosso meio, de que isto é prova de melhor contato com Deus. Isso não é prova de nada, irmãos. Isso é algo que Deus nos dá como um presente. Você recebe se você quiser. Você recusa se você quiser. É um presente. O Espírito Santo não domina ninguém. Ele não torna você uma pessoa descontrolada. Quem faz isso é o diabo. O diabo, quando entra numa pessoa, ela não tem mais o controle sobre si mesma. Mas aquele que é cheio do Espírito consegue começar e parar de falar em línguas a hora que ele quiser. Porque ele tem domínio sobre o dom, irmãos. Porque nós não somos tomados por algo que vai nos tomar e nos lavar, tirar a nossa consciência do que estamos fazendo. Quem fazia isso era Satanás e continua fazendo na macumba, em todos esses lugares, em que as pessoas se tornam meros cavalos, nos quais ele monta e domina. O Espírito Santo não age assim, irmãos. O Espírito Santo é amoroso, é gentil, ele tem o melhor para você, mas você precisa abrir o seu coração para receber aquilo que Deus quer fazer por você. É Ele que vai nos dar a habilidade para sermos seus ministros. O que é ministro? Servo. Ministro é servo, ministro não é honraria. Quem é ministro é quem serve. Abra comigo a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao 6, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual Deus nos habilitou para sermos o que, irmãos? Ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós recebemos de Deus o dom para sermos ministros de uma nova aliança. Quem é que vai pregar a palavra? Somos nós, irmãos. É a igreja que Deus confiou a pregação da palavra. Isto não é exclusividade minha, isto é dom para você. Deus nos chamou para sermos ministros e Ele nos dá o dom para isto. Deus não dará o dom do Espírito Santo para alguém que quer simplesmente aparecer, quer simplesmente ser notado. Deus dará para aquele que quer trabalhar, para aquele que quer ser usado, para aquele que quer ser ministro. É para este que Deus dará. E este pode ser você, se quiser se colocar à disposição do Senhor. Amados, conhecimento teológico é muito bom, mas não para por aí. Não basta conhecimento teológico se nós não aplicarmos o que conhecemos na nossa própria vida. Então o que você precisa é chegar a Jesus, se identificar como um leproso que precisa ser purificado. Porque, veja, esta cerimônia começa quando o leproso vai ao sacerdote. É o leproso que precisa se reconhecer, que precisa se identificar, que precisa aceitar isto. Enquanto o homem não aceita que é pecador, ele não pode ser salvo, irmãos. O que impede a salvação do homem é esta negação de que ele é um pecador. Mas quando ele se reconhece, ele vai ao sacerdote chamado Jesus
e o sacerdote chamado Jesus, derrama sobre ele o sangue da aliança, derrama sobre ele a unção do Espírito Santo e depois derrama também sobre ele o batismo com o Espírito Santo. Toda esta, irmãos, é uma obra de Jesus Cristo para que você possa testemunhar daquilo que ele fez e daquilo que ele continua fazendo na sua vida. Entregue-se a ele, renda-se a ele, deixa ele purificar você, deixa ele limpar a sua vida. E veja, tem que ser em todas as áreas. Ah, Deus toca numa área, não é uma área, são todas as áreas. É na cabeça, é no meio, é no pé, irmãos. É no corpo inteiro. É o Espírito Santo sobre a cabeça e atingindo todo o corpo. A obra de Cristo é completa, ele não faz nada pela metade. Ele quer te purificar por inteiro, mas você, como leproso, precisa vir, precisa reconhecer isto e se colocar debaixo da unção e da autoridade do único sacerdote chamado Jesus Cristo. É Ele que com o seu sangue pode perdoar os seus pecados, pode limpar a tua consciência do passado, da culpa que te atormenta. É Ele que pode te ungir para lavar a tua consciência. É Ele que te enche com o Espírito Santo para te dar certeza de salvação, para selar a tua vida e te dar a certeza da vida eterna. Quem pode fazer isso é Jesus. Eu não posso fazer nada disso por você. Eu só posso te pregar a palavra. Mas quem pode fazer isso por você é Jesus Cristo. E Ele quer fazer. Não somente salvar, mas também batizar com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Ao único que pode fazer esta obra na sua vida. A completa transformação da sua existência. Este é Jesus, o Senhor e o Salvador, o sacerdote e o sacrifício. Ele é tudo em nossas vidas. E você que ainda não foi cheio, precisa ser cheio. Precisa dessa plenitude. Precisa querer, precisa desejar ser usado por Deus. Ser ministro, ser servo, ser útil. É isto que tem que nos motivar, irmãos. Não é ganhar alguma coisa para sermos melhores, mas é para sermos mais servos. No reino de Deus, o maior é o que serve. Queira servir acima de tudo. Vamos louvar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que esse Espírito Santo maravilhoso venha encher o nosso coração. Descerá sobre ti, você crê? E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti. Descerá sobre ti O Espírito Santo. e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá. Tua alma viverá. Teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Tua alma viverá. teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Agora diga para Ele, vem Espírito Santo, fala para Ele. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, fala para Ele. Espírito Santo, restaurar. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, visitar, sopra sobre nós, Senhor. Do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar.
aqui, Senhor. Enche-nos, Senhor. E enche os nossos corações. Pai querido, essa é a oração que queremos fazer ao Senhor esta noite, Pai. Pai Santo, há muitos aqui que já foram purificados pelo sangue. Há muitos aqui, Senhor, que já foram selados pelo Espírito. Mas há muitos também, ó Deus, que precisam ser cheios do Espírito Santo. Meu irmão, se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu quero fazer uma oração por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar por essa plenitude do Espírito Santo. Não sou eu que vou te dar o Espírito Santo. Eu só vou orar por você. Quem vai te dar o Espírito Santo é o Senhor. Peça a Ele esta noite. Como diz a palavra de Deus, peça, porque Ele sabe dar coisas boas àqueles que pedem. Peça ao Senhor esta noite. Peça a Deus esta noite, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que na minha vida se manifestem os teus dons. Eu quero, Senhor, ser pleno da tua operação. Eu quero ser uma testemunha da tua palavra. Eu vou pedir aos pastores aqui que possam orar pelos meus irmãos aqui, possam impor as mãos. Não sei se todos vão conseguir ser agora, receber a imposição de mãos. Mas pastores, orem pelos irmãos. Vamos orar juntos, vamos clamar. Pastor Alexandre, vem aqui orar também. Vamos orar, vamos clamar pelos nossos irmãos. Vamos pedir por uma transformação. Vamos clamar a Deus por uma mudança, por um enchimento de poder. Que Deus te encha de poder. Abra tua boca, meu irmão. Glorifica o Senhor, teu Deus. Enche o teu coração de Deus. Enche a tua vida do Espírito Santo. Abra mão agora de qualquer pensamento. Abra mão agora de qualquer barreira emocional. Abra tua boca e fale ao Senhor. E o Espírito Santo encherá a tua boca. É Ele que encherá a tua vida. Que o Espírito Santo agora atue sobre você. Aleluia. Glória a Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Enche a tua igreja, Pai. Enche do Espírito Santo, ó Deus. Derrama aqui a tua unção, Senhor. Completa a tua obra na vida de cada um dos teus filhos que foram purificados. Pai, em nome de Jesus, enche essas vidas, Senhor. Tira todas as barreiras, Pai. Em nome de Jesus, limpa a mente de todo preconceito, Pai. Em nome de Jesus, promove uma mudança, um enchimento, um desejo de ser testemunha, de ser usado por Ti, de ser uma pessoa nova, transformada e diferente. Em nome de Jesus, recebe o Espírito Santo, meu irmão. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Recebe o poder do Senhor. Abra a tua boca e louve ao Senhor. Abra a tua boca e glorifica ao Senhor teu Deus. Deixa o Espírito Santo fluir pela tua boca. Deixa Deus fazer a obra que Ele deseja fazer. Em nome de Jesus, não prenda, não recuse aquilo que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, deixa Deus operar. Ele quer te iluminar. Ele quer mostrar para você a verdade. Ele quer transformar a tua vida. Mostra, Senhor, o teu propósito, Pai. Fala ao coração dos teus filhos aqui, Senhor. Faz a tua obra aqui, meu Deus. Transforma a vida de cada um da tua igreja, Pai. Oh, enche essa igreja do Espírito Santo, Senhor. Capacita esta igreja, Pai, a anunciar a tua palavra. Enche São Cristóvão com o Espírito Santo, Pai. Enche aqui esta igreja, meu Deus, com um poder sobrenatural. Conserta vidas nesse lugar, Pai. Trata com a gente, Senhor. Muda o que tem que ser mudado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar juntos agora, queridos. Todos nós, descerá sobre ti o Espírito Santo. Louve ao Senhor, louve com alegria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder santíssimo te envolverá.
Aleluia. Glória. Glória, ela sobrará. Meu poder contíssimo te envolverá. Glória ao teu nome, Senhor. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Sopra aqui, Senhor. Vem soprar nesse lugar, meu Deus. Vem limpar, Senhor. Vem restaurar, meu Deus. Vem, ó Deus, capacitar o teu povo nesta obra, Pai. Enche os nossos corações. Enche os nossos corações. Do Espírito. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, me guiar. Diga vem, vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, visitar. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre a tua igreja, Pai. Sopra sobre nós, Senhor. Enche, Senhor, os nossos corações. Enche plenitude, enche, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, aquele que fez toda essa obra, aquele que deu o sangue, aquele que foi o sacerdote, aquele que proveu tudo, aquele que te salvou. É muito milagre, né, irmão? É muito milagre. Salvar gente como a gente, só o Senhor faria isso. Que Ele seja glorificado, honrado, através de tudo que a gente faça aqui na sua casa, na sua igreja. Amém? Você acabou de ouvir uma
mensagem ministrada na Igreja de Nova Vida em São Cristóvão, pelo pastor Maurício Fortunato. Essa e muitas outras estão disponíveis no site www.invsc.org.br.